Oi pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo. Então, hoje é quarta-feira, 30 de janeiro de 2019. Eu vou tentar fazer um vídeo bem curtinho, vou tentar, né? Mas e bem focado, porque o assunto que eu quero mostrar para vocês hoje tem inúmeros desdobramentos, sabe? É um assunto muito complexo. Quem me acompanha, quem vem assistindo os meus vídeos, sabe, vem assistindo o trabalho de Dáquila Pesquisas, as nossas investigações, nosso documentário sobre a Terra convexa, sobre as ondas moduladoras, sobre a transição que nós estamos vivendo entre ondas moduladoras, vão saber mais ou menos do que eu estou falando, né? Porque eu estou falando sobre as anomalias climáticas. Hoje eu quero falar e como a mídia vem tratando esse assunto, em especial Globo News, como eles estão desesperados tentando sustentar essa mentira, essa falácia do aquecimento global antropogênico. Gente, isso é uma mentira brutal. Nós estamos sim vivendo momentos de anomalias climáticas causadas pela transição entre as ondas moduladoras. É o momento que a gente está vivendo. Muita gente por aí chama esse momento de transição planetária. Muita gente chama assim, mas é uma maneira muito simplista de explicar e de descrever o que a gente está falando. Principalmente quando você fala em transição planetária, muita gente acha a inversão dos polos magnéticos e acha que a Terra é uma bola que vai virar de ponta cabeça. E não é isso, porque a Terra não é uma bola. Bastam ver o nosso documentário, terraconvexa.com.br. Para quem não assistiu, tá lá os experimentos provando que não existe globo, tá certo? Não existe bola nenhuma, que a situação é outra. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: estamos vendo acontecer o que a gente vem falando há meses já. A gente já vem cantando essa pedra. Anomalias climáticas. Anomalias climáticas. Não é aquecimento global antropogênico, ou seja, provocado pelo homem, não é? Com emissão de gases de efeito estufa, toda essa mentirada aí que o pessoal fala. ONU mente, a gente tem inúmeros exemplos disso aí em vários setores, como eles mentem, manipulam a realidade nossa. Esse painel aí, esse IPCC, esse painel da ONU que chegou a essa conclusão de aquecimento global antropogênico, que diz que é uma unanimidade, como se fosse um dogma religioso. Exatamente, é um dogma religioso, falso e não é baseado em ciência nenhuma. Isso daí é uma mentira, é uma realidade que eles estão tentando enfiar a goela abaixo. Só que a gente está vivendo uma situação no mundo hoje que está derrubando essa mentira e fica quase impossível você sustentar, não é? Esse quadro, você sustentar essa situação que eles estão tentando passar para a população. E a gente vê, não é, ações ridículas na nossa mídia, né? Globo e companhia, né? Eles tentando reforçar esse paradigma de aquecimento global antropogênico que cai no ridículo até, de como eles estão explicando, porque não tem como explicar. Estamos assistindo um frio polar nos Estados Unidos. Eu já morei, já estudei lá, conheço muito bem, tenho muitos amigos lá. Não é normal o que estão vivendo lá, tá? Mas isso aí não é só nos Estados Unidos. Nós estamos vendo esse clima polar muito frio, nevascas impressionantes por toda a Europa, gente, por toda a Europa, até mesmo no norte da África, na Argélia. Eu tenho um caro amigo, ex-colega, não é, de escola, que é da Argélia, ele me falando: Felipe, nevascas impressionantes, um frio absurdo. Estamos vendo isso na Arábia Saudita, estamos vendo na Síria, estamos vendo em Israel. Outro dia coloquei um vídeo sobre as nevascas em Jerusalém. Ou seja, isso daí está acontecendo numa região do mundo, por uma determinada razão, porque nós já falamos, gente, nós estamos caminhando para uma possível mini era glacial em uma determinada parte do planeta, tá? Porque daí é que entra a importância de a gente conhecer de fato como o planeta é de verdade, porque para a gente entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, porque isso daí vai piorar ainda mais. Essas anomalias climáticas, elas vão se intensificar muito mais.
Aí você tem na Austrália lugares chegando a quase 50 graus. Tá? Tudo bem que é o verão australiano, muito bem, e aqui no Brasil esse inferno, esse calor absurdo que a gente está vivendo por todo o país. Estamos no verão, mas ele está se intensificando, como no hemisfério norte, que não é hemisfério norte, que a Terra não é redonda, não é por isso que vocês têm que entender a Terra convexa, ele está sofrendo o quê? Um frio polar absurdo. Então, quem assistiu aquele documentário ridículo, aquela propaganda enganosa feita pelo Al Gore uns anos atrás, por favor, Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, tremendo bandido, tremendo pilantra, pesquisem sobre a vida dele, sobre a filha dele casada com um banqueiro que lida com esses créditos carbono, né, de carbono para compensação de pegada, né, de carbono, essa loucura que não existe, né, você vai ver quanto esse cara fatura, pesquisem, não é, e vejam os interesses, assistam de novo o documentário deles e morram de rir, porque é uma coisa ridícula. Estamos em 2019 e está totalmente diferente o cenário, tá? Então, o que eu quero agora que vocês assistam, eu até fiz uma pequena edição, não é, para mostrar para vocês, para que fique bem claro a maneira louca como eles tentam manter esta narrativa, tá? Que não se sustenta mais. Chega ao ridículo do cara falar aquecimento global, esse frio todo que a gente está vendo nos Estados Unidos é por causa do aquecimento global, e ridiculariza o Donald Trump, né? Ah, olha, mentindo, olha, falando besteira, olha que absurdo. Porque o cara está pedindo, cadê o aquecimento global? Porque nesse frio todo o pessoal está passando um perrengue lá, né? Ou seja, ridicularizando um cara que está falando a verdade, ele está sabendo o que é. Existe, gente, não é uma unanimidade, isso aí não é uma certeza científica. Pesquisem, já fiz inúmeros vídeos falando sobre isso, inclusive um vídeo muito interessante de um grande cientista, meteorologista, não é? Fundador do Weather Channel, não é? O canal de clima nos Estados Unidos, um senhor batendo boca com um cara da CNN, que é uma espécie de Globo, não é? A CNN é mentira pura, é globalista até a tampa, estão lá para reforçar um determinado paradigma e que se lixe a verdade e a realidade aí do nosso mundo, né? Do mundo que a gente vive. Que se lixe, eles criaram essa Matrix e estão tentando reforçar esse mundo da carochinha de qualquer maneira. Mas depois a gente fala mais sobre esses assuntos, eu quero focar nisso daí. Assistam e ouçam com atenção, que boçalidade, que estupidez, ele até engasga o repórter, não é? Falando de Nova York, correspondente lá falando de Nova York, até engasga na hora de, sabe, de falar de aquecimento global no meio de um frio absurdo, de um frio absurdo, ridículo. E aí ele, não é, a palavra mágica, não, temos que acreditar, não é real, o aquecimento global não é real, o aquecimento é real. Ele e depois a menina, né, a âncora da Globo News, não, é real sim, ou seja, olha a doença, olha a loucura, gente, nos estão tratando como idiotas, é hora de buscar conhecimento, gente, vamos atrás da verdade. Vamos parar com esse negócio de, não, isso daí é teoria da conspiração, isso é um bando de maluco. Não é, gente. Vocês não estão assistindo o que está acontecendo com o mundo todo? Como as mídias manipulam, como os governos manipulam, como todo mundo está manipulando, o pessoal do poder que controla o sistema, como eles estão manipulando, nos manipulando como gado, como um bando de escravos. Está na hora de acordar, mas para acordar você tem que saber do que se trata, o que está acontecendo de fato, busque conhecimento, gente. Vá atrás das informações, pesquise. Internet está aí para buscar as informações. O mundo não é como a gente acha que é, tá certo? Olha só, chega de ser carneirinho. Assistam agora, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro conversando e falando, né? Assistam, prestem bem atenção no que esse pessoal está falando. Tá certo? Preste atenção, eu até coloquei um pouco em câmera lenta, não é? Diminui um pouquinho para vocês, é tão inacreditável para vocês, para assimilar bem a boçalidade e do jeito impressionante como eles nos tratam, uma ofensa à nossa inteligência. Assistam.
cedo. Agora, os políticos sempre falam besteira. O que a gente tem aqui hoje para dizer para vocês, por exemplo, foi a besteira do presidente Donald Trump, que pediu para o aquecimento global voltar de volta, como se não existisse aquecimento global. A prova disso sendo frio. Agora o aquecimento global ele traz extremos. Se existisse aquecimento global, a prova disso sendo frio. Agora o aquecimento global ele traz extremos. Justamente, não tem como a gente bancar que o que está acontecendo agora aqui é aquecimento global. Justamente, não tem como a gente bancar que o que está acontecendo agora aqui é aquecimento global, mas certamente ninguém está com saudade do aquecimento global, que é real, Aline e Raquel. É muito real, Daniel. Muito obrigada. Que é real, Aline e Raquel. É muito real, Daniel. Muito obrigada. Então, pessoal, cômico na citação, né? O tal Daniel, correspondente da Globo News, em Nova York, falando a prova disso sendo frio, ou seja, o aquecimento global, a prova disso sendo o frio. Gente, é um tapa na cara um negócio desse. Nos acham carneirinhos, idiotas, falam o que querem, nós temos que falar sim, senhor, é isso aí, muito bem, o aquecimento global, poxa, esse frio boçal de menos 50, aquecimento global. E aí ele vira e fala, o que está acontecendo aqui é o aquecimento global que é real. Gente, o que está acontecendo aqui, um frio polar, não é, absurdo, né? E ainda tem essa coisa de eles começarem a inventar novidade, né? Como é o ninho, laninha aqui, aí lá o vórtex polar. Isso tudo são invenções para justificar essas anomalias incríveis. E isso vai piorar, gente. Falo de novo, vamos ver esses extremos piorando à medida que essa transição entre as ondas moduladoras se desenrole. A tendência disso aí é piorar e uma determinada região do planeta entrar possivelmente, tá? Vamos ter atenção aqui. Possivelmente entrar numa mini era glacial em uma determinada região do planeta, tá? Depois eu falo mais sobre isso daí. Mas olha só como é que é. Aí vem a Aline, né, a âncora, não é, do jornal. Não, é muito real. Olha só, é muito real. Ou seja, eles estão lá apavorados que neguinho, né? Os mais despertos, né? O pessoal mais, não é, mais ligado, que está buscando conhecimento, está vendo que não é bem assim essa situação, né? Está começando a falar, não, peraí, isso não é bem assim. Aí eles lá, não, tem que reforçar o paradigma, é real. Não, isto é real. Esse aqui é a prova. O que ele está falando praticamente é, não, esta aqui é a prova do aquecimento global. Não é que a gente está vendo aqui, esse frio boçal, essa neve por todo lado. Gente, é um mundo de maluco. E aí chamam os malucos aqueles que tentam rotular de malucos, não é? Aqueles que contestam esse modelo, contestam esse paradigma, contestam essas informações oficiais, essa ciência oficial de chapa branca, não é? Que construiu essa matrix, esse mundo de carochinha, tá certo? E isso daí tá na hora de acabar, já foi, está acontecendo no mundo inteiro, um movimento de pessoas, não é, se levantando contra essa ditadura aí da informação, contra essa matrix, e é isso aí, pessoal, por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Valeu, vou cortar aqui porque senão fica muito longo. Valeu, um abraço a todos. Vamos buscar conhecimento.